Deputado Tenente Nascimento, para falar a favor ao projeto? Abre mão. Deputado Jorge do Carmo. Não, Excelência. Deputado Jorge do Carmo. Deputado Jorge do Carmo. Abre mão, senhor presidente. Abre mão. Deputado Roque Barbieri. Roque Barbieri. Ausente. Luiz Fernando. Ausente. Deputado Adalberto Freitas. Adalberto Freitas. Abre mão. Deputado Enio Tato. Abre mão. Deputado Zé Américo, ausente. Encerrada a discussão, em votação. Há sobre a mesa requerimento de método de votação. Em votação, o requerimento de método de votação. As senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, pelo menos com se encontram. Pela ordem. Para encaminhar em nome da bancada. Vossa Excelência tem a palavra para encaminhar em nome da liderança do PT. Senhor presidente. Alô. Me leva o som para nós aqui, por favor. Alô. Aí, agora tá bom. Senhor presidente, melhora um pouquinho mais, tá ruim aqui o som, hein? Senhor presidente, alô. Aí, agora sim. Agora pode até baixar um pouquinho se você quiser, tá? Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, esse projeto aqui, a nossa bancada já deu uma boa discutida nele, fizemos alguns acordos. O que é importante destacar nesse momento aqui, os senhores deputados e as senhoras deputadas que vão votar a favor dos donos de empresa de aviação. É disso que vocês vão votar a favor, deputados. O que o projeto trata? Ele trata da redução do ICMS do querosene de 25% para 12%. O governo do Estado de São Paulo acha que com isso vai se igualar aos outros estados. O que vai acontecer com os outros estados, deputado Ataíde? Os outros estados não são bobos. Existe uma guerra fiscal no Brasil hoje, deputado Ed Thomas. Os outros estados que estão lá com 12, 13, vai reduzir para 8, vai reduzir para 10, vai reduzir para 7. Também os outros estados têm a mesma prática do PSDB de ficar botando dinheiro na mão dos empresários. Qual é a contrapartida que esse setor apresentou até agora? Nenhuma. Se nós estivéssemos aqui falando de redução do ICMS, do óleo diesel, que sustenta o transporte de carga, né, no Brasil inteiro e no estado de São Paulo, se nós estivéssemos falando aqui de redução do ICMS, do setor de transporte do estado de São Paulo, atenderia aos mais pobres, porque você pode ter uma redução no preço da tarifa final. Mas não, nós estamos falando aqui de redução para os donos de empresa de aviação. Eu não sei se o Carlão acho que deve ter algum jatinho lá, mas está fora do projeto. Né? A empresa deve ter, porque trabalha com isso, é do agronegócio, entendeu? O estudo apresentado aqui pelo deputado Castelo Branco, estudo importante feito aqui, o deputado, várias apresentações, mostrou que conhece o tema, ele propunha ampliar-se uma base maior, só que aí ia beneficiar também alguns executivos, donos de jatinho. Esse setor não precisa de renúncia fiscal. Esse setor ele tem que reduzir o preço dos produtos dele por eles próprios. Agora o governo dá de contrapartida a redução do ICMS em 13 pontos percentuais. Isso significa 52% de redução. Para quê? Para os empresários embolsar 13% a mais. Ele não vai dar redução de 13% no preço da passagem. Ele não vai dar redução de 13% no preço das cargas.
de embarques de cargas e desembarques. Então é simplesmente uma coisa que o PSDB e o João Dória, muito mais do que o PSDB, gosta de fazer isso, que é botar dinheiro no bolso dos empresários. E eu vi aqui o deputado Aprígio hoje, lamentando que ele saudou a reunião com o secretário do Transporte, o Alexandre Baldin, né? O Alex Baldin. Né? Vocês, o deputado Aprígio, vocês ainda vão lamentar muito. Essa é uma prática do governo do PSDB. Vocês 4 deputados do Podemos, que está lá na base de apoio do governo, e não tem problema, faz parte, mas se vocês só for votando sim, conforme o governo manda vocês votar, sem fazer nenhuma briga, a linha do Taboão jamais vai entrar dentro do orçamento, que é onde nós temos que colocar, como a linha Lilás, como a da Chácara Cablin, né? Clabin, como a linha Bronze lá do ABC, não entra, porque vocês têm o poder de barganha para apoiar o governo. Vocês votam assim de graça, por nada. Não estou falando que vocês têm que barganhar dinheiro, barganhar projeto, falar, nós queremos ver a linha até o Taboão, a linha do metrô construída. O Márcio da farmácia tem que falar, eu só vou votar alguma coisa aqui quando o VLT do ABC lá for privilegiado. Ele é o líder da bancada de vocês. Mas fala tudo sim para o governo. E o novo? O novo do Ricardo Melão, do Sérgio Brito, do nosso companheiro Rene. O novo pediu uma verificação na votação de urgência do projeto que reajusta o salário dos operários, dos trabalhadores, do funcionalismo dessa casa. Sabe quanto que é o reajuste? 4,93. Vamos arredondar, se fosse 5, uma pessoa que ganha aqui R$3.000 ia ter R$150 de reajuste. O novo é contrário a isso, mas é a favor do projeto de fazer uma renúncia fiscal que vai doar dinheiro para os empresários da aviação brasileira. Esse é o novo. Vai votar coladinho, junto com o PSDB. Coladinho. Como se fosse gêmeos siameses. Semana passada eu falei isso aqui, uma pessoa perguntou lá na minha assessoria, falou, o que é gêmeos siameses? Gêmeos siameses é que a história de gêmeos, que nasce grudado um no outro, nasceu no país do Sião. É por isso que é chamado gêmeos siameses. E o novo está muito parecido com o PSDB, então parece gêmeos siameses. Semana passada usei um outro partido, não usei o novo. Mas nesse projeto do 494, que é só para devolver dinheiro para os empresários, o novo sorri para poder votar. É contra o reajuste. Vamos pegar um alto salário aqui da casa, R$15.000. R$15.000. Se tivesse 5% de reajuste, seria R$750. Não é 5%, é 4,93. Dá menos que 750. Aí o novo é contra. Pede até verificação. Mas para votar para o projeto, e acabou de chegar o líder do novo, o deputado Rene, para votar a favor do projeto, para doar dinheiro para um setor que ganha muito dinheiro nesse país, o novo é a favor da renúncia fiscal de 13%. O próprio estudo da ABE mostra que no primeiro momento o impacto de perda do governo no estado de São Paulo são R$200 milhões. Eu tenho um estudo deles e tem a fonte, viu, Cardão? Fonte, eles publicaram, fizeram a matéria na Folha de São Paulo. Você que fala que eu falo os números e não falo a fonte, todo o número que eu falo tem fonte. Eu tenho um estudo, foi feito ali, passei para a minha bancada, um grupo de economistas que fez, né? A ideia dos caras, olha, nós vamos gerar o máximo que todo o setor de aviação no Brasil teve, deputado xerife do consumidor. Você que fala que defende o consumidor, eu quero ver. Você vem aqui falar contra esse projeto. Não vai falar. Você defende o consumidor, mas é um outro consumidor. O máximo que teve de emprego nesse setor no país foi 62 mil empregos. Até 2014. De 2014 para cá, o emprego nesse setor vem caindo. Hoje tem 52 mil trabalhadores, diretos e indiretos, em toda a aviação brasileira.
Os caras da associação aqui das empresas de aviação veio falar que vai gerar 59 mil empregos. Mais do que o dobro. Isso é mentira. Mas eles estão anunciando que vai gastar 50 milhões com publicidade do projeto. Os 50 milhões, na verdade, é uma campanha oculta, embutida, do João Dória dentro dessas empresas, para presidente da República. Deputado Gil Diniz. Uma campanha embutida ali dentro, enrustida. Vou mandar assim, só falta andar com letreira assim, João Dória presidente. Por isso que eles estão fazendo esse debate, e é por isso que o governo fez esse decreto. Decreto que não tem nenhuma contrapartida. Fala que vai aumentar a quantidade de voos, fala que vai aumentar, né, a propaganda, e com isso aumenta o emprego. Não vai, esse setor, não existe setor nenhum, em país nenhum do mundo, que tem uma quantidade de trabalhadores, deputado xerife do consumidor, deputado Wilson, xerife do consumidor, não tem nenhum emprego, nenhum setor que empregue 50 mil e dobre, vire 100 em 5 anos ou 10 anos. Você cresce, pode crescer, forma a demanda, aumenta a demanda, cresce ali, sabe, 15%, 20%, até 30% no máximo, não passa disso. A não ser que esse setor tivesse falido, tivesse sido quebrado igual o PSDB fez com o setor naval no Brasil. Quebrou o setor naval. Aí quando o Lula foi eleito presidente, parou de comprar plataforma petrolífera lá fora, passou a produzir no Brasil, aí aumentou o emprego da base naval aqui no Brasil, o que era 10 mil trabalhadores, 90 mil trabalhadores, 100 mil trabalhadores, direto da base naval. Então esse projeto é, mais uma vez, o PSDB garantindo doar dinheiro para os empresários, que é a coisa que o PSDB mais sabe fazer nesse estado de São Paulo. Eles gostam de fazer isso, porque são os parceiros deles. Para concluir, deputado Barba. Então, para concluir, presidente, é isso. Então, por isso eu convoco todos os deputados a gente a rejeitar esse projeto 494. Em votação, o requerimento de método de votação. Senhoras deputadas e senhores deputados, estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado o método de votação. Em votação, o item 1. Projeto salvo emendas e mensagem aditiva. Pela ordem, senhor presidente, Pela para ordem, encaminhar deputado pela Gianazzi. liderança do PSOL. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, subo a esta tribuna para fazer o encaminhamento da votação desse projeto, que é mais um projeto, né, que canaliza dinheiro público para empresa privada. Eu tenho dito que a Assembleia Legislativa, além de ser um puxadinho, um departamento do Palácio dos Bandeirantes, ele também é, sobretudo, um puxadinho do poder econômico, é um puxadinho de vários setores econômicos aqui do estado de São Paulo. E nós estamos já há um bom tempo fazendo debate sobre essa política de desoneração fiscal no estado de São Paulo, o quanto ela é perversa, o quanto ela retira, na verdade, dinheiro público da educação, da saúde, da assistência social, da segurança pública, da infraestrutura, para esses setores empresariais, que até ontem eram os financiadores das campanhas eleitorais, inclusive de vários deputados e vários partidos aqui da Assembleia Legislativa, e sobretudo do governador, dos tucanos, que sempre foram financiados por esses grupos econômicos que foram presenteados com as desonerações. E eu tenho também mostrado constantemente, apresentado essa contradição, que essas empresas, esses setores, além de serem setores beneficiados com as isenções fiscais, são devedores da dívida pública estadual, da dívida ativa, desculpa, dívida pública não, da dívida ativa. A dívida ativa do estado de São Paulo hoje é de aproximadamente 350
140 bilhões de reais. Não milhões, mas bilhões de reais. E muitas empresas, isso que é grave, senhores deputados e deputadas, muitas dessas empresas que são beneficiadas com as isenções fiscais, com a política de desoneração fiscal, são empresas devedoras da dívida ativa. Eu cito aqui, por exemplo, o ramo frigorífico, as empresas frigoríficas do estado de São Paulo. Elas têm isenções fiscais, mas são devedoras do fisco. Mesmo com isenções, elas devem bilhões de reais para o fisco estadual. As grandes mineradoras, várias empresas, a Ambev é uma grande devedora do fisco. É só você entrar no site da Secretaria da Fazenda e ver a relação das empresas devedoras, as empresas caloteiras dos impostos estaduais, do ICMS, sobretudo, que é o principal imposto que sustenta a educação básica, que sustenta o financiamento das nossas universidades, do Centro Paula Souza com as suas ETECs e FATECs. Eu quero mostrar aqui, por exemplo, a Sadia, que é uma empresa do ramo frigorífico, ela tem isenção fiscal. Ela está nessa política de desoneração. Só que ela dá calote, mesmo sendo beneficiada com as isenções, deputado, ela deve 1 bilhão e 500 milhões de reais, delegado Olim. A empresa Sadia é beneficiada, deputado Castelo Branco, ela é beneficiada com essa política de desoneração que a Assembleia Legislativa vai votar hoje. E ela dá calote nos cofres do estado de São Paulo. Com 1 bilhão e 500 milhões de reais, daria para reformar mais de 2.000 escolas no estado de São Paulo, daria para acabar com todas as escolas de lata, transformando essas escolas em escolas de alvenaria. Essa outra empresa, distribuidora de carnes São Paulo, ela deve 1 bilhão e 200 milhões de reais para o estado de São Paulo. É uma empresa dessas que tem desoneração fiscal, tem benefício fiscal. São os dados da Secretaria da Fazenda, deputados e deputadas. Estou inventando. Secretaria da Grandes Lagos, uma outra empresa, eu peguei aqui só um ramo, o ramo frigorífico. Ela deve 620 milhões de reais para os cofres do estado de São Paulo. E assim vai. A dívida é de 340 bilhões de reais. A dívida ativa do estado de São Paulo, dessas grandes empresas, que muitas delas, como eu disse, são beneficiadas. E hoje, é um absurdo que a Assembleia Legislativa deguarita isso e vote favoravelmente a um projeto transferindo dinheiro do ICMS para a empresa aérea, que não gera emprego no estado de São Paulo. Nós não vamos ganhar nada com isso, como esses outros setores, todos mecanizados, e não há transparência. Inclusive, o próprio Tribunal de Contas, há 2 anos atrás, quando aprovou as contas do ex-governador Alckmin, fez ressalvas, e uma delas era essa política de desoneração fiscal. Até o Tribunal de Contas, que é outro puxadinho do Palácio dos Bandeirantes, reclamou, dizendo o seguinte: olha, esse negócio de desoneração é grave, não tem transparência, não há geração de empregos no estado de São Paulo. São Paulo não ganha nada fazendo isso, colocando em curso essa política de desoneração fiscal. Inclusive foi proposta até pelo PT uma CPI para investigar, os bilhões de reais que já foram canalizados para esses setores. Então eu faço um apelo aqui aos deputados e deputadas, desse momento derradeiro de votação do projeto de lei, para que nós possamos votar contrariamente, até para manter a coerência, porque tem deputado que vem aqui na tribuna, dizendo que não pode dar reajuste para os servidores públicos, porque isso vai ter um gasto enorme, um impacto na folha de pagamento, nos cofres do Estado, mas esses deputados não se manifestam contra a transferência desses valores bilionários para o setor privado. É engraçado,
deputados que defendem aqui o Estado mínimo, o neoliberalismo, o mercado, mas nessa hora eu não vejo nenhum deputado, né, que defende esse tipo de ideologia, essa vertente ideológica, se manifestando contra a... Então, pode transferir à vontade para a Sadia, para a JBS, para as empresas aéreas, você pode transferir o dinheiro público, daí não tem impacto no orçamento, tudo bem. Agora, quando é para dar reajuste para os professores, para os servidores da segurança pública, da saúde e de outros setores importantes do funcionalismo público, daí é gasto, né? Então, é o estado máximo para o poder econômico, né? E para a população, o estado mínimo. Daí vamos terceirizar, privatizar tudo. É um absurdo, é uma contradição imensa, essa que nós estamos assistindo aqui na Assembleia Legislativa. Então saiba, deputado, deputada, que quando você vota a favor de um projeto desse, você está transferindo dinheiro público da população, sobretudo da população mais pobre, para as empresas aéreas terem mais lucro ainda do que já tem. E saiba também que São Paulo não vai ter nada em troca. Então, por isso que cada vez mais o que eu tenho dito aqui se confirma. A Assembleia Legislativa, além de ser um verdadeiro puxadinho do PSDB, dos governos de plantão do PSDB, era Mário Covas, depois Alckmin, Serra, Goldman, Alckmin novamente e agora o Dória. Mas, além disso, tem algo mais grave. A Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo, né, está se curvando novamente ao poder econômico. O poder econômico influencia, aqui domesticou aqui o entendimento, a ideologia e as mentes dos deputados e deputadas, que continuam aprovando. Agora, aprovam, não fiscalizavam, não reclamavam da política de desoneração fiscal, agora ainda votam a favor. É um absurdo, até o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né, que é outro puxadinho, é outro departamento do Palácio dos Bandeirantes, denunciou e reclamou e mostra contradições. Então, anualmente, o Estado de São Paulo perde mais de 20 bilhões de reais com a política de desoneração. Mais de 20 bilhões, que é o dobro do que é investido nas nossas universidades, no Centro Paula Souza, nas ETECs, nas FATECs, e é uma quantia significativa também do que é investido em educação básica no Estado de São Paulo. Por isso eu faço um apelo, deputados e deputadas, não sejam cúmplices da aprovação desse projeto que vai transferir milhões de reais para as empresas aéreas sem que o Estado de São Paulo tenha nada em troca. Muito obrigado. Senhor presidente, com a anuência do meu líder do PSL, solicito encaminhar projeto em nome da bancada do PSL. O deputado Gil Diniz tem que fazer a solicitação, ele faz a solicitação. Tem a palavra o deputado Castelo Branco. Nobres deputados, Mônica da bancada ativista, professora Bebel, Márcia Lia, deputado Teonilo Barba, professor Carlos Genazzi, deputado Paulo Fiorillo e deputada Beth Saão. Muito obrigado pelas colocações que foram feitas, eu agradeço. Nós temos tido um relacionamento muito bom e pessoalmente discutido em alto nível. Mas eu gostaria desse momento de voltar a defender o projeto pelo seguinte: essa casa tem que falar especificamente dessa questão, sem misturar outros assuntos. Eu entendi que as minhas 150 folhas e os 105 slides tinham mostrado que o Estado não vai tomar prejuízo nesse caso, que a desoneração fiscal não vai causar impacto negativo, os estudos matemáticos estão aí, o setor vai aquecer. Eu não estou aqui defendendo a postura do governador, estou defendendo um projeto que já era para ter sido feito há 30 anos atrás, está tudo errado lá atrás. Nós estamos tentando arrumar esse pedacinho de um monte de coisa que está errada, que eu concordo. Mas nesse caso específico é saudável, né? Então, se você puder mudar a paisagem, eu vou só frisar um pouquinho que essa guerra fiscal já existe, São Paulo já está perdendo dinheiro, já está perdendo muito dinheiro. Pode mudar? Né?
É uma infindável guerra fiscal de ICMS. São Paulo já está na derrocada. Pode passar? Pode passar, que eu já mostrei na outra. Ou seja, se a gente não reduzir o ICMS, a gente vai estar perdendo essa guerra. Não há mais como perder receita, a gente já está perdendo. A aglutinativa visa reduzir essa perda e reverter esse quadro. Pode prosseguir. A questão dos biocombustíveis é uma tendência de mercado, vai acontecer. O projeto do governador, ele é transparente, ele é claro, ele demonstra as contrapartidas, ainda que a gente não concorde com esse, com aquele ponto, mas ele não incorre em vício de origem e não incorre em erro jurídico. Eu tive a oportunidade de conversar sobre esse assunto com o nosso secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, e com a sua equipe tributária, que elogiou essa aglutinativa, que falou bem dela e disse: esse é o caminho. Realmente, a aviação é um setor estratégico do Estado e nós entendemos que é positiva a aglutinativa, ela tem que ser aprovada, matematicamente isso está comprovado. Na questão da redução da passagem, uma curiosidade: a redução da passagem aérea ela não pode ser dada por um decreto, porque fere um princípio da Constituição, que é a liberdade de mercado. Você não pode condicionar o preço da passagem aérea a um pacote de contrapartida, porque qualquer jurídico derruba isso. São coisas totalmente distintas. Eu acho que se misturou muitos assuntos aqui que não tem a ver especificamente com o tema. Por favor. Olha, aqui é um exemplo claro, pode ir. Eu quero chegar na curva de Laffer, mais uma vez, pode ir. Falamos do Rio Grande do Norte que zerou, falamos que é favorável, mostramos aí grandes juristas, tributaristas falando disso, pode ir. Eu vou fazer minhas considerações finais. Essa casa tem uma grande oportunidade, nesse momento, de deixar de lado discussões filosóficas partidárias de legenda e de se ater a uma questão técnica, uma questão acadêmica, uma questão matemática, que nada tem a ver com outros assuntos que foram colocados aqui. Eu solicito que haja uma compreensão. A prova disso, olha aqui, ó, Estado de São Paulo de domingo, mais barato e com segurança menor, táxi aéreo clandestino cresce em São Paulo. A aviação, do jeito que está, é um câncer. Está aqui, está tudo errado. Nós estamos caminhando para o lado errado. Isso é o começo de uma correção. Eu espero que... eu sou a favor das desonerações tributárias, né? Por princípio, a gente pode discutir isso, mas eu acho que o Estado realmente tem que cobrar menos imposto. A questão da educação, Bebel, professor, eu sou da área de educação, eu concordo que não se pode deixar de destinar recursos à educação. Eu concordo com vários pareceres que foram dados aqui, mas não podemos misturar com o assunto em epígrafe de que ele é específico e não causa lesão ao Estado. Pelo contrário, eu defendo, sustento e provei aqui cientificamente que procede a iniciativa. E digo mais, se não passar aglutinativa e se não tiver, um projeto de lei que eu apresentarei em agosto vai propor a redução do querosene de aviação para os outros tipos de aeronave, que não só a comercial. A gasolina de aviação, que como nós mostramos, é 95% das aeronaves, e os biocombustíveis, que já são uma tendência, principalmente na aviação rural. Muito obrigado. Em votação, o projeto salvo emendas. Senhoras deputadas e senhores deputados, estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Teonílio Barba. Para pedir uma verificação de votação. É regimental, senhoras deputadas e senhores deputados, estamos fazendo só sinal intermitente por 4 minutos, para que as senhoras deputadas e senhores deputados que não se encontram em plenário tomem conhecimento da votação que se realizará. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Carlos Gianazzi. Eu queria colocar a bancada do PSOL em obstrução. O PSOL está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Sebastião. Para colocar o PRB em obstrução. PRB está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado delegado Olim.
Para colocar o progressista em Progressista obstrução. está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Márcio da Farmácia. Gostaria de colocar o Podemos em O obstrução. Podemos está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Vinícius Camarinho. Este é o projeto da redução do combustível da Esse é o projeto da aviação redução do querosene de aviação para aviação comercial. Já é o projeto no O mérito. projeto em si. No mérito. Sem as emendas, sem destaque. Depois nós votaremos a mensagem aditiva e depois as demais emendas englobadamente. Pela ordem, senhor presidente. Então, senhor presidente, só para declarar o PSB. Botar o PT em obstrução. PSB está em obstrução. Obstrução do Deputado PT. Barba, o PT está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Gil Diniz. Colocar o PSL em obstrução. PSL está em obstrução. Pela ordem, senhor Pela presidente. ordem, deputado Estevão Galvão. Democratas em obstrução. O Democrata está em obstrução. Pela ordem, deputado André do Prado. Também colocar o PL em O obstrução. PL está em obstrução. Pela ordem, presidente. Deputado Alex de Madureira. Colocar o PSD em O PSD obstrução. está em obstrução. Tendo transcorrido 4 minutos, o sistema eletrônico ficará aberto por alguns minutos para que as senhoras deputadas e os senhores deputados votem sim, não ou registrem abstenção os terminais pós suas mesas. Deputado Márcio. Para colocar o PDT em O obstrução. PDT está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente, para colocar o MDB em obstrução, presidente. O MDB está em obstrução. Pela ordem, presidente, o avante em obstrução. O Avante está em obstrução, deputado Sargento Nery. Pela ordem, presidente. Deputado Roque Barbieri. Colocar o PTB em O obstrução. PTB está em obstrução. Estão abertos os terminais para que possam fazer o processo de votação. Eu queria pedir para o pessoal da técnica se uma desses telões... Elas estão interligadas. Não pode? Já pode usar o microfone para votar? Mais 30 segundos encerrarei o processo de votação pelo terminal eletrônico. Peço para que os deputados que não realizaram seus votos, possam fazer. É verdade, deu 30. Entendi. Acho que nós temos...
Neste momento, vamos abrir os microfones à parte para aqueles que não conseguiram realizar os seus votos nos terminais eletrônicos. Pelo deputado Roque Barbieri. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Bruno Ganem. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Para Estevão votar Galvão. sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Mauro Bragato. Voto sim. Está registrado o voto sim de Pela Vossa ordem, Excelência. presidente. Deputado Fernando Cury. Colocar o PPS em O obstrução. PPS está em obstrução. Votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Coronel Nishikawa. Voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Senhor presidente. Deputado Carlos César. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Conte Lopes. Votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Jorge Caruso. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Deputada Adriana Borgo. Voto sim, Está presidente. registrado o voto sim de Vossa Excelência. Perdão, Deputado Douglas da Garcia. Voto sim, senhor Está presidente. registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Deputado Castelo Branco vota sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Coronel Telhada. Senhor presidente, Coronel Telhada vota sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Jorge Wilson. Pela ordem, senhor presidente, Tem a palavra. para consignar meu voto como sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputada Letícia Aguiar. Voto sim, Está presidente. registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado presidente. Adalberto Freitas. sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Marcos Herbini. Para votar sim, Está presidente. registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Barba. Para registrar o voto não, presidente, Tá e nós do PT vamos apresentar uma declaração de voto sobre esse tema. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela Deputado ordem, Gil Diniz. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Pela Vossa ordem, Excelência. registra Pela o ordem, voto não desse deputado. Paulo Fiorilo registra não. Deputado Alexandre Pereira. Sim, presidente. Está registrado ordem, o senhor voto presidente. sim de Vossa Excelência. Deputado Registra Zé meu Américo. voto não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pergunto-se mais, deputado Tenente Nascimento. Para registrar meu voto sim, Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputada Mônica. Para registrar voto não. Está registrado o voto não de Vossa Pela Excelência. ordem, Deputada Maria Lúcia Amari. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Rafael Silva. Para votar sim, senhor Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Rodrigo Gambale. Votar sim, presidente. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputada Alessi Brandão. Votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Major Meca. Voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Carlos Gianazzi. É contra a transferência de dinheiro público para os magnatas da aviação, voto não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Caio França. para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputada Bete Saão. Pela ordem, senhor presidente, para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado ordem, Tenente presidente. Coimbra. Votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputada Professora Bebel. Para votar não, Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Dalben. Voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputada Márcia Lia. Não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Márcio Nakashima. Para votar não, senhor Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado ordem, Jorge do Carmo. Para votar não, senhor presidente. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputada Carla Morando. Voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. ordem, Deputado Enio Tato. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, Deputada presidente. Analice Fernandes. Consignar o meu voto como sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Emídio. Para consignar meu voto como não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Danilo Balas. Sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado ordem. Madalena. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Aprígio. Voto sim, senhor Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pergunto se mais algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de registrar o seu voto. Deputada Marina. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pergunto mais uma vez se algum senhor deputado, peço para que olhem no telão para ver se realmente realizaram os seus votos, se algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de registrar o seu voto. Não havendo mais registro de votos, passamos à alteração de voto. Pela ordem, presidente. Deputado Dilma Assis Santos. Para mudar o meu voto de não para sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência e não mais o voto não. Existe mais alguma alteração de voto? Encerrado o processo de votação, participaram do processo 82 senhoras deputadas e senhores deputados, 67 votos sim, 14 não. Este presidente que não vota, quórum suficiente para aprovar o item 1.
o projeto salvo emendas e mensagem aditiva. Item 2, fica prejudicado o substitutivo de número 1. Em votação, item 3, emenda aditiva. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada a emenda aditiva. Pela ordem, deputado Barba. Para pedir a verificação de votação. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Senhoras deputadas e senhores deputados, estamos fazendo soar o sinal intermitente por 4 minutos para que as senhoras deputadas e senhores deputados que não se encontram em plenário tomem conhecimento da votação que se realizará. Pra que essa bobagem? As emendas, acho que para rejeitar. Acho que é do PT, né? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Barba. Cumprindo o acordo de colégio de líder, estou retirando a verificação de presença. Está aprovado o item 3, a mensagem aditiva. Em votação, item 4 e as demais emendas englobadamente. Se os deputados e senhores deputados forem contrários, permaneçam como se encontram, rejeitada. Pela ordem, senhor presidente. Pelo deputado Barba. Para declarar voto às emendas do PT. Está registrada a declaração de voto, Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Vinícius Camarinha. Declarar voto favorável às emendas de minha autoria e da bancada do PSB. Está registrado. Suspendo a sessão por 1 minuto. Desculpa, deputado Thiago Alves. Declarar voto favorável às emendas de minha autoria. Está registrado. Obrigado. Pela ordem, presidente, Caio para França. declarar voto favorável às emendas do PSB. Está registrado. Suspendo por 1 minuto para que a gente possa ordenar aqui a sessão extraordinária seguinte. Você acompanha pela TV Alesp, sessão extraordinária. Os deputados acabam de aprovar o projeto de lei 494 de 2019 do Executivo. O projeto teve 67 votos sim, 14 não. Inclusive, dentro do método de votação, o item 3, a mensagem aditiva, também foi aprovada e as demais emendas rejeitadas. Projeto 494 de 2019 do governador é aquele que trata da redução do ICMS sobre a gasolina e o querosene de aviação. Nós tínhamos aqui um acordo do Colégio de Líderes que eu convocaria projetos de deputados e foi firmado um acordo aqui de dar por discutido por mais 3 horas e meia o projeto da deputada Janaína Pascoal, projeto 435/2019, totalizando o projeto. Peço todos os deputados prestem atenção. Todos os deputados prestem atenção. Eu vou falar claramente para que fique bem claro e esclarecido. Ficaria o projeto da deputada Janaína Pascoal mais 3 horas e meia discutido. Já tinha sido discutido 1 hora, totalizando 4 horas e meia, faltando 1 hora e 30 minutos para a discussão, que seria feito em deliberação no mês de agosto. Este é o acordo. Consulto os líderes de plenário. Consulto os líderes do plenário se existe acordo para a gente retirar o projeto da deputada Janaína sobre esses aspectos que foram mencionados por mim aqui no plenário. Existindo acordo, então, senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno, convoco Vossa Excelência para uma segunda sessão extraordinária, a realizar-se hoje, 10 minutos após o término da primeira sessão extraordinária, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia. Veto ao projeto de lei complementar 29 de 2017, projeto de lei 548 de 2016, projeto de lei 226 de 2017, projeto de lei 511 de 2017, projeto de lei 353 de 2019, projeto de lei 532 de 2019.
convocação. Convoco, nos termos postos do artigo 18, inciso 3ª, linha D, combinado com o artigo 45, parágrafo 5º, âmbito do regimento interno, reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a realizar-se hoje, 3 minutos após o término dessa sessão, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de oferecer redação final ao projeto de lei 494 de 2019. Esgotado o objeto da presente sessão, está levantada a sessão. Levantada a sessão, você continua acompanhando a programação da TV Alesp. Dentro de instantes, segunda sessão extraordinária.